Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que falar demais, prometer demais e tentar impressionar só o deixa mais fraco. Ele estuda pouco, treina quando sobra tempo e vive reagindo às emoções, especialmente quando uma mulher entra no jogo. O resultado é previsível: procrastinação, falta de propósito, rejeição silenciosa e aquela dor amarga de ver o interesse dela sumir sem explicação. A verdade é que ninguém respeita um homem sem disciplina. Nem ela, nem o mundo, nem ele mesmo quando se olha no espelho. O homem que não se controla vive implorando atenção, tentando se provar, entrando na friend zone enquanto outros, mais calmos e centrados, avançam sem esforço. Não é sorte, é autodomínio. A filosofia estoica nunca prometeu facilidade, ela promete força. Nos filmes de superação, nos personagens marcantes, o padrão se repete. O homem que vence é aquele que suporta o silêncio, domina seus impulsos e age com constância, mesmo quando ninguém está olhando. Ele não anuncia sua evolução, ele aparece transformado. Enquanto alguns homens perguntam: o que eu digo para conquistar? Outros entendem que o verdadeiro poder está em quem fala menos, observa mais e escolhe melhor suas batalhas. O silêncio não é ausência, é controle. E quando uma mulher percebe isso, algo muda. Ela sente, ela compara, e quase sempre ela se aproxima. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. Eles param de correr atrás de validação e passam a construir valor real, dia após dia, com estudo, treino e decisões internas que ninguém aplaude, mas todos respeitam. Se você quer aprender a se tornar irreconhecível, não por aparência, mas por presença, esse conteúdo é para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com aquele amigo que ainda vive reagindo à própria emoção. Comente aqui embaixo uma dessas frases: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Existe uma diferença brutal entre o homem que reage e o homem que entende o jogo. Quem não estuda vive sendo puxado pelo impulso do momento, pela carência, pelo medo de perder. Ele confunde atenção com interesse e acaba dizendo demais, se explicando demais, se expondo demais. Sem disciplina, vira refém das próprias emoções. E isso no dia a dia com uma mulher custa caro. Estudar não é virar intelectual de sofá, nem usar palavras difíceis para impressionar. É aprender a ler comportamentos, padrões, silêncios. É entender por que certas atitudes afastam, enquanto outras despertam curiosidade. O homem que estuda percebe que muitas rejeições não são pessoais, são previsíveis. E previsibilidade é algo que se evita com autocontrole. Quando você não entende o que está acontecendo, você tenta compensar falando, agradando ou se explicando. É aí que nasce a friend zone. O homem sem clareza se entrega emocionalmente rápido demais, cria expectativas e depois sofre em silêncio. O homem que estuda observa primeiro. Ele não se apressa, porque sabe que o tempo trabalha a favor de quem tem constância. Estudar também é aprender sobre si mesmo, saber onde você costuma falhar, onde perde o controle, onde reage no automático. Sem esse conhecimento, qualquer mensagem ignorada vira crise interna. Com ele, você pausa, respira e escolhe a melhor resposta. Muitas vezes, o silêncio. E silêncio, quando vem do entendimento, pesa mais que 1000 palavras. O erro comum é achar que inteligência emocional nasce do nada. Não nasce. Ela é construída. Livro, reflexão, observação do mundo real. Quem não estuda repete erros antigos achando que, dessa vez vai ser diferente. Quem estuda muda a postura, não o discurso. E postura é algo que se sente, não se explica. No fim das contas, estudar é se proteger. É não ser manipulado por elogios, testes ou provocações. É manter o autodomínio mesmo quando a emoção pede reação imediata. E quando um homem demonstra esse controle, algo começa a mudar ao redor dele. Mas essa mudança ainda é silenciosa, e ela está só começando. O treino não começa no corpo, começa na decisão. A maioria dos homens treina quando está motivado, quando sobra tempo, quando o dia ajuda. O homem que evolui treina mesmo quando não quer, mesmo cansado, mesmo sem ninguém vendo. É ali que a disciplina deixa de ser discurso e vira identidade.
e essa identidade é percebida sem você precisar dizer uma palavra. Treinar não é vaidade, é preparação. Um corpo fraco costuma esconder uma mente que desiste fácil. Quando você força mais uma repetição, não está só trabalhando o músculo, está ensinando o cérebro a obedecer. Esse tipo de autocontrole transborda para a forma como você lida com rejeição, espera respostas e enfrenta o silêncio sem desespero. No jogo da atração, o homem destreinado reage mal à frustração. Ele se irrita, se explica, se expõe. Já o homem que treina aprende a suportar desconforto. Ele entende que nem tudo vem rápido, nem tudo responde na hora. O treino cria essa resistência invisível que impede você de se tornar mais um ansioso competindo a tensão. Existe algo quase instintivo nisso. Postura mais firme, olhar mais calmo, movimentos mais seguros. Não é sobre músculos grandes, é sobre presença. E presença nasce quando corpo e mente estão alinhados. A constância no treino constrói essa base sólida que nenhuma conversa forçada consegue substituir. O erro comum é treinar para ser visto. O homem estoico treina para se tornar capaz de ficar em silêncio sem se sentir diminuído, capaz de ouvir um não sem quebrar por dentro, capaz de não se comparar com outros homens porque sabe exatamente o que está construindo. Treinar é escolher sofrer agora para não sangrar depois. É criar autodomínio suficiente para que emoções não decidam por você. E quanto mais você fortalece essa base, menos precisa provar qualquer coisa. A mudança ainda não é anunciada, mas ela já começa a ser notada. O silêncio é uma das armas mais mal compreendidas do homem moderno. Muitos acham que ficar em silêncio é fraqueza, insegurança ou desinteresse. Na prática, é exatamente o oposto. O homem que fala demais entrega intenções, emoções e expectativas antes da hora. E quando isso acontece, ele perde valor sem perceber. O silêncio, quando vem do autodomínio, protege você de se expor além do necessário. No dia a dia, o erro mais comum é tentar preencher todo o espaço vazio com palavras, mensagens longas, explicações desnecessárias, justificativas que ninguém pediu. Isso desgasta, cansa e, aos poucos, mata o mistério. O homem disciplinado entende que nem toda provocação merece resposta. Às vezes, a resposta mais forte é não responder, e isso exige autocontrole. O silêncio também revela muito sobre o outro. Quando você não reage imediatamente, observa melhor. Percebe testes, mudanças de comportamento, interesse real ou apenas carência momentânea. Quem fala demais não enxerga nada, porque está ocupado tentando agradar. Quem se cala, enxerga padrões. E quem enxerga padrões, deixa de ser manipulado. Existe uma diferença entre ignorar e escolher o silêncio. Ignorar vem do ego ferido. O silêncio vem da consciência. É saber que você não precisa provar presença o tempo todo. É manter a postura mesmo quando a ansiedade pede ação. Essa disciplina emocional separa homens comuns daqueles que são naturalmente respeitados. Quando um homem se silencia com firmeza, algo curioso acontece. Ele passa a ser lembrado. Não por frases bonitas, mas pela ausência controlada. O erro de muitos é confundir disponibilidade com valor. Quanto mais disponível sem critério, menor o impacto. O silêncio bem usado cria espaço, cria curiosidade e fortalece sua posição. O silêncio não é o fim da conversa, é o filtro. Ele impede decisões impulsivas, respostas emocionais e exposições desnecessárias. É uma camada de proteção que poucos dominam, mas todos sentem. E quanto mais você aprende a usá-lo, mais sua presença fala, mesmo quando você não diz nada. A maioria dos homens erra ao anunciar a própria mudança. Posta frases motivacionais, fala que agora é focado, diz que virou disciplinado. Mas quem precisa avisar ainda não se transformou. A mudança real acontece em silêncio. No detalhe, na decisão que ninguém vê. É ali que a disciplina deixa de ser promessa e vira hábito. O homem que evolui de verdade não tenta convencer ninguém. Ele muda o jeito de andar, de olhar, de reagir. Ele não corre atrás como antes, não se explica como antes, não se entrega como antes. Essa mudança é invisível no começo, mas profundamente sentida por quem convive com ele. É o efeito do autodomínio aplicado todos os dias. Quando você muda por dentro, o mundo responde diferente. As pessoas passam a te testar menos,
a te respeitar mais. No jogo da atração, isso é decisivo. A mulher percebe que você não está mais disponível a qualquer custo. E o erro de muitos homens é achar que isso vem da aparência, quando na verdade, vem da constância emocional. Essa transformação silenciosa também protege você da comparação. Antes, qualquer homem mais confiante parecia a ameaça. Agora, você entende que cada um está em uma fase. Quem tem base não se apressa, não compete, não implora. Ele segue o próprio ritmo, porque sabe exatamente o que está construindo. A mudança invisível exige paciência. Não há aplausos, nem validação imediata. E é justamente por isso que poucos conseguem sustentar. Sem autocontrole, o homem volta aos velhos hábitos no primeiro sinal de rejeição. Com ele, a rejeição vira informação, não sentença. Ser irreconhecível não é parecer outro homem. É deixar de ser aquele que reagia, se perdia e se diminuía. Essa mudança não se anuncia, ela se revela com o tempo. E quando alguém percebe, já é tarde demais para te encaixar nos rótulos antigos. O maior erro de um homem não é sentir, é reagir sem pensar. A emoção chega rápido, mas a consequência chega depois. Uma resposta impulsiva, uma mensagem longa demais, uma cobrança fora de hora. Tudo isso parece pequeno, mas somado constrói rejeição. O homem com autodomínio entende que reagir no calor do momento quase sempre joga contra ele. Pausar é poder. Respirar antes de responder é disciplina em ação. Enquanto muitos homens se atropelam tentando resolver tudo agora, o homem centrado escolhe o tempo certo. Ele não corre para se justificar, não implora atenção, não tenta controlar o comportamento do outro. Ele controla a si mesmo. E isso muda tudo. No contato diário, principalmente com uma mulher, as emoções são constantemente testadas. Demora na resposta, mudança de tom, distância repentina. O homem destreinado entra em paranoia. O homem com autocontrole observa, registra e segue firme. Ele entende que nem tudo exige reação e que o silêncio muitas vezes é a resposta mais madura. Reagir demais revela insegurança, revela medo de perder. E nada diminui mais o valor de um homem do que mostrar que perdeu o centro por causa de alguém. O domínio emocional não elimina o interesse, ele elimina a dependência. E é essa independência emocional que gera respeito e curiosidade. Aprender a pausar também protege sua energia. Cada reação desnecessária é desgaste mental. Cada explicação a mais é uma entrega de poder. O homem que domina suas reações escolhe onde investir atenção. Ele não tenta vencer discussões invisíveis, nem provar sentimentos que ainda não foram construídos. O domínio emocional não nasce do nada. Ele é treinado todos os dias, nas pequenas decisões. Não responder na hora, não entrar em jogos, não agir por carência. E quanto mais você pratica, mais natural fica. A calma vira padrão. E quem é calmo em um mundo ansioso sempre se destaca. Grande parte do sofrimento masculino vem de tentar controlar o que não depende dele. O interesse dela, o comportamento dos outros, o tempo das respostas. Quando um homem vive preso a isso, ele perde energia, clareza e respeito próprio. O estoicismo ensina algo simples e brutal. Foque apenas no que você pode governar. Esse foco exige disciplina diária. Você não controla se alguém vai ficar, mas controla a sua postura. Não controla a resposta, mas controla a sua reação. Não controla a atração, mas controla a sua presença. O homem que entende isso para de se desgastar emocionalmente e começa a investir no que realmente constrói valor. Ações, hábitos e escolhas consistentes. Isso é autodomínio aplicado à vida real. Quando o foco se perde, nasce a comparação. Por que com ele ela age diferente? O que eu fiz de errado? Essas perguntas corroem a mente. O homem com autocontrole troca perguntas inúteis por ações sólidas. Ele treina, estuda, trabalha e mantém o próprio eixo, independentemente do resultado imediato. Focar no que está sob seu controle também significa aceitar perdas sem se quebrar. Nem toda tentativa dá certo, nem toda conexão evolui. E tudo bem, o erro é transformar isso em crise pessoal. O homem centrado entende que rejeição faz parte do processo, não define quem ele é. Essa clareza vem da constância emocional. Ao parar de tentar controlar o externo,
algo curioso acontece. Você se torna mais atraente, menos tenso, menos carente, menos previsível. A presença muda porque você não está mais pedindo validação. Está apenas sendo coerente com quem decidiu se tornar. E isso se sente sem explicação. O foco correto não acelera resultados, mas fortalece a base. E uma base forte sustenta qualquer cenário. Quando você governa a si mesmo, o mundo para de te controlar. E essa virada interna não é barulhenta, não é exibida. Ela é silenciosa, firme e irreversível. Agora eu te pergunto, quantas vezes você reagiu quando deveria ter observado? Quantas vezes falou demais quando o silêncio teria sido mais forte? Quantas decisões foram tomadas por impulso e depois cobraram um preço alto? Essas perguntas não são para te culpar, são para te acordar. Todo homem que evolui começa assumindo responsabilidade total sobre si mesmo. O caminho estoico não promete aplausos rápidos, mas entrega algo muito mais valioso: autodomínio. Estudar, treinar, silenciar e manter o foco no que está sob seu controle não transforma você da noite para o dia, transforma você para sempre. Essa é a diferença entre quem busca resultado imediato e quem constrói força real com constância. Você não precisa convencer ninguém da sua mudança. O mundo percebe. As pessoas sentem. A mulher compara, mesmo sem admitir. O homem disciplinado não corre atrás de validação porque ele já se validou internamente. E quando isso acontece, rejeição deixa de ser ferida e vira filtro. Reflita. Você está vivendo no modo reação ou no modo comando? Suas emoções te governam ou você governa suas emoções? Você está tentando controlar o mundo ou está finalmente aprendendo a controlar a si mesmo? As respostas a essas perguntas definem o tipo de homem que você está se tornando. Se esse conteúdo fez sentido, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Esse tipo de mensagem não é popular, é necessária. E homens fortes se constroem longe do barulho.